eu sou a professora Janaína, aula de Química para o terceiro ano sobre o petróleo, química orgânica. O petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos. Nós vamos falar da composição, extração, refino e derivado. O petróleo, então, ele é composto por hidrocarbonetos. E a gente pode ver que os hidrocarbonetos, como o próprio nome já diz, é uma mistura de hidrogênio e carbono. Então, nos hidrocarbonetos não tem átomos de oxigênio e nem nitrogênio. Aqui a gente tem os exemplos das moléculas dos hidrocarbonetos. Por exemplo, o metano é um carbono com 4 átomos de hidrogênio. Etano são 2 átomos de carbono aqui cinza com 6 átomos de hidrogênio branquinho. Propano são 3 de carbono e 8 de hidrogênio. Hexano, a gente pode ver que são 6 átomos de carbono com 14 de hidrogênio. E o benzeno, C6H6, que é o anel benzênico, o hidrocarboneto aromático. Qual é a origem do petróleo, né? Restos de fitoplânctons, algas marinhas, animais marinhos ficam no fundo do solo, no fundo dos oceanos, e milhões de anos sofrendo pressão. Essa pressão dá origem a um líquido viscoso, que é o petróleo. Os dinossauros não deram origem ao petróleo, né? Então, petróleo, pedra, óleo de pedra. Então, todos os fluidos armazenados em superfície ou abaixo da superfície, como óleo, gás e água, ocupam os espaços vazios das rochas. A totalidade desses fluidos está acumulada nos poros das rochas sedimentares. A gente pode ver ali, os líquidos pretos entre as rochas. As rochas sedimentares, então, fazem uma pressão entre elas e sobe porque esses restos, né, orgânicos vão formando esse líquido viscoso que é o petróleo. Ali ele se acumula. Aqui tem um desenho um pouquinho antigo da bacia de Campos, né, onde se retira bastante petróleo aqui na nossa região. No mundo, Golfo Pérsico, onde a gente tem muito petróleo. Algumas reservas mundiais, isso aqui também está um pouquinho desatualizado. A gente pode ver que Europa e Ásia, principalmente os países asiáticos, são a principal fonte de petróleo. Aqui a gente tem um exemplo clássico da origem do petróleo, que a gente vai ver, rochas geradoras, rochas de reservatório, o petróleo, aí uma rocha sobre ele, que faz essa pressão grande, e mais outras rochas e mais outros solos aqui. Então, o petróleo é originado, né, abaixo da superfície. Ele é restos de seres vivos que sofrem pressão e se transformam naquele líquido viscoso. Aqui está mostrando a extração, uma torre de perfuração de petróleo. Está mostrando que ali a gente tem o gás natural e lá embaixo a gente vai ter os reservatórios de óleo, os reservatórios de petróleo. Em águas profundas, está mostrando aqui, né? Quanto mais profundo aqui, o Brasil começou a perfuração de cada vez superfícies aquáticas mais profundas. No Brasil, existem muitas refinarias, né? Como que é feito o refino de petróleo? Através da destilação fracionada. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente consegue tirar substâncias mais densas. Então, uma temperatura pequenininha, aqui a gente tem o petróleo bruto, a caldeira que está esquentando aqui. Quando atinge 20 graus Celsius, eu já consigo tirar alguns gases. Entre 40 e 70 eu já consigo tirar nafta, 70 e 120 já sai a gasolina, 120 e antes de 200 querosene, mais ou menos 200 graus o óleo diesel, óleo lubrificante. Mais de 300 graus você vai tirar os óleos mais pesados e acima de 600 graus os resíduos como parafina, piche. Aqui, né, o petróleo eu posso ter
O que acontece depois do refino? Eu consigo produzir GLP, gás liquefeito de petróleo, óleo diesel, que é a maior parte, gasolina, óleo combustível, nafta e outras substâncias. A gente sabe que o petróleo é um dos principais causadores, né? A queima do petróleo e seus derivados, principais causadores do aumento do efeito estufa por causa dos gases que libera, principalmente CO2, CH4, que é o metano. Então aqui está mostrando as emissões de petróleo, de gás carbônico, como elas foram aumentando à medida que a gente foi obtendo mais petróleo, produzindo mais derivados de petróleo e a queima deles. Aqui uma visão do Polo Norte em 79 e em 2003, já deu para ver que diminuiu bem. Aqui uma brincadeira com os ursos polares. Aí mostrando que o futuro, né, são as fontes renováveis de energia, que seria energia solar, geotérmica, que viria dos vulcões, as energias através de ondas e marés, eólica, hidrelétrica, biomassa, e as que a gente utiliza mais, que são as mais poluidoras, né? Termoelétrica, que é a queima do carvão, gás natural, derivados de petróleo, a energia nuclear, que aí é através da fissão de átomos de urânio. E aqui é para mostrar a dependência do petróleo, que a gente tem um casal na praia, a gente pode ver quantas coisas ele tem. Se acabasse o petróleo, esse casal não teria mais nada, porque aqui a gente pode ver uma piscininha plástica feita de derivado do petróleo, o isopor dele, o radinho dele, a pranchinha do menino, as roupas deles, a roupa de material sintético é derivado de petróleo. Então, sem petróleo a gente ficaria sem essas coisas. Então, o mundo é muito dependente do petróleo. E aqui é só uma reflexão. Uma pessoa converteu o preço de um barril de petróleo em um barril de Coca-Cola. O barril de petróleo, na época, né, $107. O barril de Coca-Cola, 307. E a água francesa carérrima aqui, $300. De cerveja, 447. Um barril do colírio, $40 mil. E o perfume da Chanel, um barril dele daria 1,6 milhões de dólares. Então, $1.600.000.